Meus irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar com vocês através dessa gravação, dessa mensagem, nesse tempo de pandemia do Covid-19, mas saber que a igreja do Senhor, mesmo em casa, você com sua família, onde estiver 2 ou 3 reunidos, pode estar cultuando e adorando ao Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, de 16 a 22. Essa é uma sequência de mensagem e que estaremos ainda pregando uma parte hoje, até terminar toda essa parte da perícope, do parágrafo. Então a palavra de Deus diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de ministrar a Tua palavra, de podermos ouvir a Tua voz, Senhor, através da pregação. Ó Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, fala conosco pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos pregando uma série de mensagens baseada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O tema é a Igreja de Jesus, viva o Evangelho enquanto espera a sua vinda. A igreja de Tessalônica, ela viveu na sua época preocupada com a vinda de Cristo, diante dos ensinamentos que Paulo tinha ministrado à igreja, mas também com os falsos cristãos que estavam trazendo outro evangelho. E Paulo escreve essa carta para conscientizar esses irmãos quanto à espera da volta de Cristo. E nós demos um subtema, ou seja, uma pergunta, para que nós pudéssemos desenvolver as mensagens dessa série. Como é que a Igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda? E já pregamos outras mensagens na igreja, que os irmãos já acompanharam. E nós estamos desenvolvendo o 8º ponto, ou 8ª divisão, dando a resposta que a Igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda, sendo uma igreja autêntica. Paulo ensina a igreja de Tessalônica e a nós hoje a sermos uma igreja autêntica, que vive o Evangelho de verdade. Que tempo bom, mais do que nunca, para vivermos o Evangelho nesse tempo de crise, E ele nos apresenta características que tornam uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira. Então, quais são essas características? A primeira característica de uma igreja autêntica que nós já aprendemos é que ela tem comunhão com os seus líderes. A segunda característica de uma igreja autêntica é que ela tem comunhão uns com os outros. E a terceira característica, da qual nós estamos desenvolvendo agora, que uma igreja, para ser autêntica, ela precisa ter comunhão com Deus. E consideramos no domingo passado 3 mandamentos que são fundamentais para a nossa vida diária de comunhão com Deus. Hoje vamos considerar o 4º mandamento: não apagueis o Espírito. Por que mandamento? Nós tínhamos nos referido a isso como conselho anteriormente, mas não são conselhos, realmente são mandamentos, porque os verbos estão no imperativo, são ordem a serem obedecidas. Já vimos que para ter comunhão com Deus é necessário vivermos uma vida alegremente, praticarmos a oração e sermos agradecidos em tudo, porque esta é uma vontade do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, que deu a vida por nós. Nós estamos sob o seu senhorio. E hoje, na continuidade, a ordem de Paulo é: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo, meus queridos irmãos e irmãs, é a terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa é Deus Pai, a segunda pessoa é Deus Filho, a terceira pessoa é Deus o Espírito Santo.
O Deus Todo-Poderoso, Ele habita em nós na pessoa do seu Espírito Santo. Só quem é nascido de novo em Cristo Jesus, pela obra regeneradora do Espírito Santo, pode crer no ministério da Trindade. E somente o nascido de novo é habitado pelo Espírito Santo. É importante a gente entender que Deus, o Pai, Ele é o autor da nossa salvação. Ele é a fonte de todas as bênçãos espirituais. O alvo do Pai foi cumprido em nós através de Jesus Cristo, seu Filho. É em Cristo que tudo se cumpre. Cristo é o ponto alto, o auge, o centro da história. Quando Cristo foi levantado lá na cruz do Calvário, e quando Ele ressuscita dos mortos, representa o centro da história. Tudo converge para Ele. E o Espírito Santo é quem aplica aos eleitos a obra da salvação. Deus nos escolheu, Jesus redimiu e o Espírito Santo é quem aplica a salvação. Há toda uma unidade da Trindade em toda a obra da redenção. Mas o Espírito Santo, ele regenera e produz um novo nascimento no coração do eleito, do redimido. E é o Espírito Santo que vem, que habita, santifica, consola, ensina e concede dons aos eleitos. Mas eu quero voltar com você ao versículo do texto da mensagem, porque a ordem de Paulo para mantermos uma comunhão diária com Deus é não apagarmos o Espírito. E eu creio que dentro desse quadro, o mandamento aqui ainda se refere a essa comunhão com Deus. Sempre que leio este versículo, penso na minha responsabilidade como cristão de zelar pela minha vida espiritual. Por isso, creio que Paulo foi muito cuidadoso na sequência desses mandamentos, porque nem a alegria, nem a oração e nem a gratidão podem ser desfrutadas na vida do crente sem a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. A palavra apagar, na língua original grega, significa extinguir, apagar. Paulo faz uso aqui de uma metáfora ao dizer não apagar o Espírito, que pode significar não sufocar, não suprimir, não abafar. É o mesmo que anular ou impedir a ação do Espírito Santo em nossa vida, se é que isso é possível. Quero chamar a sua atenção para algumas referências que você pode ler depois. Em Mateus 3,11, Atos 2,3 e Romanos 2,11, nós encontramos a metáfora do fogo aplicada ao Espírito Santo. Em ambas simboliza poder, energia, pureza e fervor espiritual. Então, não apagar o Espírito é ser cheio de fervor espiritual. É se encher do Espírito Santo, buscando a sua plenitude. É se encher da palavra de Deus. Por isso, Paulo, na ordem dos mandamentos que segue, nos ordena a não desprezar as profecias, assunto que será tratado em breve. Eu quero aqui, pensando já no que nós falamos, de que nós temos que manter o nosso fervor espiritual, não apagar o Espírito, eu quero pensar sobre o que nos faz sufocar ou suprimir o fervor espiritual. E já aqui na sequência dá as aplicações necessárias para a nossa vida. Então, o que nos faz sufocar ou suprimir o fervor espiritual? É o apego, é o amor ao pecado. As tentações da nossa carne, o amor ao mundo, aos desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, esses desejos que estão dentro de nós, quando acha lugar dentro de nós para praticarmos o pecado, traz o esfriamento espiritual na minha vida e na sua. A iluminação do Espírito Santo que for operada em nós e que nos mantém fervorosos de alegria na prática da oração e na gratidão a Deus, uma vez sufocada pela desobediência e pela prática do pecado, nos leva
a desprezar os dons dados pela graça de Deus. E procedendo assim, estaremos diminuindo a eficácia da graça ou tornando vã a sua graça, disse Calvino. Por isso, queridos e queridas, o apóstolo Paulo nos adverte a não usar a liberdade que temos para dar ocasião à carne, Gálatas 5,13. E continua a dizer: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo ou a cobiça da carne. Paulo vai dizer que a carne milita contra o Espírito, ou seja, há uma luta travada, pois a carne e o Espírito são opostos entre si. Mas para que isto acontece? Para não obedecermos o nosso querer. Porque o querer, os desejos da nossa carne é satisfazer os nossos próprios desejos. E sim, deveria ser fazer a vontade do Espírito Santo, que é sempre nos manter fervorosos em comunhão com Deus. Por isso que eles são opostos entre si. A carne, ou seja, a tendência pecaminosa que permanece dentro de nós, está sempre inclinada a nos levar à prática do pecado. Por isso, Deus usa o apóstolo Paulo para nos exortar. Mas essa obra de nos livrar de praticarmos o pecado, ela é do Espírito Santo. É Ele que realiza essa obra em nosso interior, porque nós não temos condição por nós mesmos. O Espírito Santo nos ajuda a fugir do pecado. É Ele quem nos santifica e através da sua palavra. Então podemos entender que para não apagar o Espírito e nos manter fervorosos, é necessário que oremos para que o Senhor nos abasteça com óleo as lâmpadas que Ele mesmo acendeu, para que mantenha o pavio limpo e ainda possa aumentá-lo dia após dia, nos instruiu Calvino no seu comentário. E somente assim seremos uma igreja autêntica, uma igreja que tem comunhão com Deus, que vive o Evangelho enquanto espera a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que nos ajude a manter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, de oração, e Ele que intercede por nós, porque nem orar nós sabemos como convém. Uma vida de louvor, de adoração, de culto diante do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós continuaremos essa mensagem, se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, aplica essa palavra nos nossos corações. Revigora o nosso fervor espiritual, a nossa vida de comunhão contigo, Senhor. Mantenha acesa os dons do Espírito Santo na nossa vida, aqueles que são necessários para a propagação do Teu Evangelho. Cuida, Senhor, e nos ajuda a estarmos firmes espiritualmente, com a fé firme e inabalável. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, Pai, e do Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, que as consolações do Espírito Santo reine sobre nossa vida e sobre todos os nossos familiares, sobre todo o povo de Deus espalhado por todo o canto da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Um abraço para você.